Olá, bem-vindo à nossa aula de Estados Físicos das Substâncias. É nossa 11ª aula da playlist de Química Básica, agora começa um novo bloco. As aulas 11, 12 e 13 são aulas de conteúdo sobre estados físicos, mudanças de fase, termoquímicas dos estados físicos, e a aula 14 vai trazer exercício dessas três aulas, tudo bem? Essa aula, pessoal, a gente vai querer entender uma questão bem legal aí, que é por que, que os perfumes aí são tão cheirosos, né? Por que quando a gente abre um perfume, o cheiro se espalha tão rápido, né? Por que, que esse cheiro ele espalha rápido, né? Então, e por que, que ele se espalha? Então a gente quer saber por que o cheiro de um perfume se espalha. A gente já viu, né, a Tapucci preparando perfumes na nossa aula de História da Química. E eu usei a mesma imagem aqui. A gente vai entender a velocidade que isso acontece, os motivos, junto com o entendimento de estado físico das substâncias, tudo bem? A gente, pessoal, vai fazer outras coisas também. Vou colocar aqui um roteirinho pra gente, como sempre. Então, o que a gente vai ver nessa aula 11? Como que a gente classifica os estados físicos por forma e volume. É uma definição, aí, um jeito clássico, bem batido, já que a gente sempre faz para entender estados físicos por forma e volume. A gente vai ver antes, né, como que a gente mede os volumes de sólidos, como que mede o volume de líquido, como que mede o volume de gás. A gente vai trazer uma explicação para o comportamento anômalo da água, que a gente vai trabalhar ao longo dessas próximas 4 aulas. E a gente vai ver as exceções para essa classificação por forma e volume dos estados físicos, tudo bem? Então, vamos começar nossa aulinha? Bom, então a gente vai começar, pessoal, trazendo aqui um que a gente vai querer montar ao longo dessa aula, que é uma tabela com forma e volume dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A gente vai classificar se essa forma é definida ou variável. E se o volume é definido e variável, e a gente vai anotar como a gente observou isso. Antes da gente começar por essa observação mais clássica aqui, né, a gente vai ver como que a gente mede volume. Como que eu meço o volume de um sólido, de um líquido, de um gás, tudo bem? E aí a gente vai para essa parte de forma e volume que eu acho que fica mais interessante. Então, líquidos, eu pego o líquido, utilizo aqui uma proveta, né, um cilindro graduado, que é uma vidraria com escala, e faço a transferência desse líquido. Se você olhar aqui, né, ele encheu até a marquinha dos 60. Então, no becker eu tenho 60 mililitros, transferi aqui para medir, fiz essa medição, 60 mililitros. Beleza? Como que eu faço a medição de sólidos? Eu já sei como que eu meço líquidos, eu posso utilizar o princípio aí, o método, perdão, né, de Arquimedes, que a gente vai ver na aula de densidade, que vai ser depois dessas 4 aqui, que é esse bloquinho de transformações de estado físico, mudança de fase, tudo bem? Então a gente vai ver esse método de Arquimedes de novo na parte de densidade. Por quê? Esse método permite a gente medir o volume de sólidos irregulares. Então eu pego, por exemplo, uma pedrinha de granito, pego um parafuso que é todo bagunçado, todo irregular, coloco aqui na boca da minha proveta com água, vejo qual o volume que está aqui, coloco delicadamente aqui para não bater no fundo e trincar a minha vidraria. Então eu olho o volume inicial, jogo o meu objeto e vejo o volume final. Essa comparação entre o volume inicial que eu tinha, né, com a comparação com o volume final, essa variação, esse ΔV, vai ser para mim o volume do objeto, tudo bem? Então aqui, por exemplo, no caso de um parafuso, vai ter um volume de 2 mililitros. Então a gente viu uma proveta com 60 mililitros de água. Pelo método de Arquimedes, aqui a gente medindo com a proveta menor, a gente encontraria um volume de 2 mililitros, que seria, a gente vai ver essas unidades na aula de densidades com calma, equivalente, igual a 2 centímetros cúbicos, tudo bem? Certo. E gases, pessoal, como que você mediria, como você faria a medição de um volume de um gás? A gente vai utilizar a proveta, um becker com água. A gente agora vai utilizar um suporte universal
de metal aqui, uma garra e mufa para a gente segurar a proveta e uma mangueirinha para passar o nosso gás, porque a gente vai querer ou coletar em alguns experimentos ou medir como que é o objetivo aqui, tudo bem? Então como que eu faço a medição desse volume? Ou a coleta, né? Eu posso coletar ele assim também. Coloco aqui meu suporte universal, prendo a minha garra com a mufa aqui na mufa, prendo, tudo bem? Aí eu venho, coloco um becker com água, encho uma proveta aqui até o máximo. Aqui eu não vou me importar, tem que encher até a última marquinha. Não, vou encher até a boca. Vou colocar a mão em cima e eu vou virar ela dentro d'água. Então você vai vir com a mão ali, é água, pessoal, não tem problema. Afunda ela na água, tira a mão e aí a água vai ficar preenchendo essa coluna. Você vem, coloca a mangueirinha, seca a mão, pronto. Você está com o seu sisteminha montado para medir o volume de gás. Essa água aqui não vai descer, tudo bem? Porque tem o efeito da pressão atmosférica, então tem gases aqui ao redor que estão batendo aqui no líquido e não deixa esse líquido sair. Para essa coluna de líquido descer, você tem que ou agitar ou a coluna ser muito grande, tudo bem? Você vai ver isso com muito mais detalhes, com muito mais rigor na parte de física aí, com o seu professor favorito do YouTube, tudo bem? O professor presencial e o professor de apoio aí no YouTube, né? Que eu sou um professor só de apoio, certo? Então você colocou a mangueirinha e aí você completa o final aí do que você quer fazer, né? Você adiciona o gás que você está coletando numa reação química ou você assopra. Você vai adicionar aqui o gás de alguma forma e ele vai abaixar o volume do líquido. Agora sim, porque vai subir as bolhas aqui do gás e o líquido vai descer. É essa variação, muito parecido com o método de Arquimedes, só que era com sólidos. Essa variação aqui é o volume de gás que você adicionou e você olha aqui, tem 10 mililitros de gás que eu produzi na minha reação química, ou eu assoprei ali 10 mililitros, tudo bem? Então, essas são as formas de coletar e medir sólidos, líquidos e gases, né? A gente focou na medição. Agora, a gente vai classificar os estados físicos por forma e volume. Certo, a gente vai preencher essa tabelinha aqui. Primeiro, forma, né, pessoal? A gente já viu como que mede volume de sólidos. Os sólidos, eles têm essa rigidez, não vai alterar a forma do sólido. Ele tem forma definida e o volume dele não vai mudar. Então, você colocou ele lá na proveta, a gente poderia encontrar, por exemplo, um volume de um parafuso de 2 mililitros. É um volume definido. Não vai, do dia para a noite, o parafuso não vai ficar com 5 mililitros, tudo bem? Você aperta o parafuso, ele não vai diminuir ou aumentar o volume. Os líquidos, né? Se você encher aqui uma seringa com líquido, aqui é água com corante azul, né? Se você encher aqui, então a gente tem 5, 10, 15 mililitros de água com corante azul. Esse corante azul, deixa eu voltar aqui, perdão. Se eu colocar força aqui nessa parte da seringa, né? Aumentar a pressão no líquido. Estou colocando pressão, estou colocando força sobre essa mesma área aqui. Estou pressionando o líquido. Ele vai mudar o volume? Não. O volume que tem aqui é 15 mililitros e acabou. Mas ele muda a forma? Sim. Se eu transferir isso para um Erlenmeyer, né? Esse Erlenmeyer bem pequenininho aqui, é um Erlenmeyer que eu tenho aqui. Ele muda, ele se ajusta a sua forma ao becker, ao Erlenmeyer, à seringa. Então a forma dos líquidos variam. Tem um experimento que é feito com crianças, né? Que é você pegar uma vidraria, colocar um líquido. Então, por exemplo, aqui tem 100 mililitros de água. Aí eu transfiro por um becker. Agora eu tenho 100 mililitros de água num becker. É bom que a gente teste o nosso conhecimento aqui sobre vidrarias. Aí eu pego esses 100 mililitros de água e transfiro para um Erlenmeyer. Pego de novo e transfiro para a proveta. E aí o pessoal faz aquele experimento com criança. Vai fazendo essas transferências sucessivas aqui e pergunta para a criança, qual dos 4 tem mais? Aí a criança vai apontar esse daqui. Porque ele dá a impressão que tem um volume maior. Mas o volume do líquido nos 4 é igual, 100 mililitros nos 4. O que mudou foi a forma, e essa forma dá a impressão que tem mais, mas não tem, tudo bem? Se você for vender refrigerante, né, essa aqui seria uma forma para parecer mais para o público que tem mais refrigerante na sua embalagem, tudo bem? E refrigerante é super calórico, cheio de açúcar, né? Cuidado. Bom, agora gases. Se eu pegar a seringa,
com gás. Então, olha lá, tem mais ou menos 18 mililitros de gás quando não está sendo apertado o êmbolo aqui. Quando aperta o êmbolo, ele vai se deslocar ali até 12 mililitros e a gente vê o quê? A gente vê que o volume do gás, ele estático tinha 18 mililitros e sendo comprimido aqui com a força no dedo, ele diminuía o seu volume para 12 aqui, né, 11, 12, 13 mililitros. Então essa variação de volume mostra para a gente que o gás ele tem volume variável e se ele está mudando a forma aqui de acordo com eu movo o êmbolo, ele muda a sua forma e muda o seu volume, tudo bem? Essa mudança de volume de gases a gente vai ver melhor ao longo da aula aí. Mas é o que? Se você tem um gás numa bexiga, ele se adequa ao volume da bexiga. Se você deforma a bexiga, ela vai mudar a sua forma, tudo bem? Então, preenchendo aqui a nossa tabela, sólidos, forma definida, volume definido, método de Arquimedes para medir o volume, ou diretamente para observar a forma, tudo bem? Líquidos tem forma variável, é a forma do recipiente, a forma que ele se adequa, por exemplo, aqui no Erlenmeyer, e o volume definido a gente coloca na proveta e faz essa medição. E gases, ele vai ter a forma do recipiente, então a bexiga, a seringa, e o volume é variável, eu consigo comprimir e expandir o gás de forma aparente, como a gente viu na seringa. Quando você está lá estudando propriedades gerais da matéria, a gente aprende que a matéria é compressível. Então, todos os estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, é possível comprimir ele. Só que o sólido e o líquido, você não observa isso a olho nu. Tem que ter um instrumento lá muito delicado para pegar uma compressão mínima. Já os gases, eles são muito compressíveis, você consegue expandir eles muito, e isso é aparente, tudo bem? Por isso que a gente fala que é definido o volume de sólidos e líquidos e variável o volume de gases. Agora a explicação molecular para isso. A gente vai trazer o conteúdo aí das aulas anteriores, que a gente viu o modelo de Dalton, né, para trazer um modelo para a gente trazer representações a nível molecular. Se eu colocar aqui um balão volumétrico com um sólido, um líquido e um gás, a mesma quantidade de matéria, e fazer uma representação fora de escala. Isso daqui está fora de escala, hein, pessoal? A bolinha aqui representa uma molécula, mas a molécula não tem esse tamanho em relação à vidraria. Ela é 1 bilhão de vezes menor do que isso daqui, tá bom? É literalmente 10 a nona vezes menor isso daqui. Não dá nem para imaginar o que seria isso. Mas, para a gente visualizar, eu coloquei esse sólido, que estava assim, com essa representação simplificada aqui. Qual que é a diferença aí desse comportamento de volume ser variável no gás? É porque no gás as moléculas elas estão mais afastadas, ocupando aqui todo o recipiente. No líquido, elas não ocupam todo o recipiente, mas elas estão mais próximas do que no gás e elas se adequam ao volume, então elas vão ter esse formato aqui, entre aspas, é como se uma rolasse por cima da outra. E no sólido, você tem as moléculas mais próximas, né, mantendo essa forma e esse volume definido, então ela só vai tombar para o lado aqui. Se a gente trazer uma animação para a gente entender a energia cinética dessas moléculas, a gente vê que o sólido tem uma pequena energia cinética aqui, elas estão mais próximas e menos agitadas, com menos energia. Na próxima aula a gente vai ver os nomes dessas transições de fase e entender várias coisas com bastante detalhe. Mas aqui a gente está aquecendo para a direita, fornecendo calor, e aqui a gente está removendo o calor, tudo bem? A substância está liberando o calor para o meio, então a gente está resfriando para a esquerda e aquecendo para a direita. Os líquidos, ela já tem a molécula, uma energia cinética aqui maior do que do sólido, e no gás a energia cinética, essa movimentação, esse afastamento é maior ainda, e os gases ocupam todo o recipiente aqui, tudo bem? O que será que aconteceria se a gente abrisse isso daqui? Então, voltando para a nossa representação mais estática, sólidos, líquidos e gases, moléculas mais afastadas, maior energia cinética e por isso que preenche o volume aqui do recipiente.
Se você vira o frasco, né? Então o sólido, se você vira, ele só cai para o lado. O líquido, ele tá desse jeito aqui, né? No fundo do recipiente. Se você vira, ele continua aqui no fundo do recipiente, mas ele vai um pouquinho para o lado. E o gás continua preenchendo todo o recipiente, independente da posição que você deixa o frasco, tudo bem? Voltando para a visão no macroscópico, a gente tem o sólido, o líquido e o gás, com aquelas definições de forma e volume, né? O líquido adequando a sua forma aqui conforme você vira, o sólido mantendo a sua forma, né, a forma definida, e o gás ocupando aqui a forma do recipiente. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Pessoal, sempre importante lembrar para você curtir o vídeo, deixar um comentário, alguma dúvida, indicar esse vídeo para algum amigo seu que está estudando, que isso ajuda muito. Muito obrigado por estar assistindo aqui a minha playlist. Fico muito feliz. Valeu mesmo. Vamos continuar a nossa aula. Certo. Agora, a gente volta para a questão da aula, que é por que os perfumes, né? Aqui a gente tem o perfume que a gente utilizou na aula de História da Química. Por que esses perfumes se espalham o cheiro no ar tão rápido? Por que espalha e por que espalha tão rápido? É o que a gente quer entender aqui. Tudo bem? Se a gente trazer essa representação molecular para a gente, vai ficar mais claro aqui. Tem um artigo, né, na descrição aí sobre os perfumes, se você quiser se aprofundar muito sobre isso. Então, tem perfumes, água de cheiro, são diferentes tipos, né? Tem uma quantidade de água, de etanol, de óleo essencial, né? Por exemplo, o óleo essencial do jasmim, né, contém o jasmone. Então, jasmim contém o óleo essencial jasmone, né? Que esse óleo é responsável pelo cheiro. Se você quiser fazer a fórmula molecular aqui disso daqui, depois você está livre para fazer. Então tem um artigo na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar sobre perfumes e muita coisa. Tem várias curiosidades, inclusive, no artigo, bem legal. Certo. Então, nesse perfume é água, etanol e as moléculas, né, dos óleos essenciais. É uma mistura de óleos essenciais. Eu vou pegar só aqui o do jasmim, que é a molécula do jasmone, tudo bem? Jasmim, jasmone. E a gente vai entender agora com detalhes por que o perfume se espalha e por que espalha tão rápido. Eu vou fazer uma representação super, hiper, mega simplificada de toda a molécula do jasmone como uma bolinha verde. Eu tenho frasco, aqui eu tenho água, etanol, que eu estou omitindo as moléculas aqui, e estou colocando essas bolinhas verdes fora de escala, de novo, fora de escala. Na forma líquida aqui, ela está dissolvida, né? O solvente, que está em maior quantidade aqui, provavelmente é etanol. E o soluto, a gente viu isso nas aulas anteriores, o soluto é o quê? Água, que está em menor quantidade, e o jasmone, que está em menor quantidade, que eu estou representando com a bolinha verde. Dependendo da volatilidade, cada substância vai ter uma taxa, uma quantidade de substância do líquido e do gás. Então, quanto mais volátil, a gente vai ver isso em propriedades coligativas, interações intermoleculares, então vai ter o tempo para você aprender volatilidade. Essa substância, o jasmone, ela está no líquido, mas ela também está na forma gasosa aqui, com mais energia cinética, tudo bem? E está preenchendo aqui toda a tampa, né, todo esse espaço aqui que está com vazio, né, do perfume, entre aspas. Se você tirar a rolha, o que vai acontecer, pessoal? É óbvio, essas moléculas com muita energia cinética vão se espalhar pelo ambiente. Então, em questão aí de minutos ou segundos, né, se você abanar, for um ambiente ventilado, essa abertura da rolha aqui do perfume vai espalhar essas moléculas, tem muita energia no ambiente, então a gente vai espalhar o perfume e vai ser muito rápido porque o gás tem essa energia cinética. Se você pega um pouquinho do líquido e passa no pescoço, por que a gente sente o cheiro do perfume? Vai ter uma transição, vai ter uma mudança de fase aí que a gente vai ver na próxima aula, e esse gás vai saindo e ficando no ambiente, e esse gás ele tem uma maior energia cinética e tem essa representação aqui pra gente. Tudo bem? Então é por isso que o gás se espalha e é por isso que ele se espalha tão rápido.
A velocidade de espalhamento tem a ver com as notas e tem várias coisas sobre perfume bem legais que está na descrição, tudo bem? Comportamento anômalo da água, pessoal. A gente vai ver agora algumas diferenças que podem ter ali do sólido e do líquido para a água. Esse comportamento anômalo da água a gente vai trabalhar aí ao longo das aulas para a gente ir entendendo ele com calma, até a gente chegar no conceito de densidade mais para frente. Então, o que acontece? Substâncias, no geral, né, de forma genérica, por isso que é estados físicos das substâncias, quando solidificam, né, que é a passagem aqui que a gente vai ver na próxima aula, do líquido para o sólido, elas diminuem o seu volume. Então, a gente tem uma marquinha aqui, tudo bem, no meu Becker. Quando uma substância genérica, e 98% das substâncias são desse jeito, quando ela está no estado físico sólido, ela tem um volume menor, isso no macroscópico. A água, se você colocar no freezer, quando a água congela, a gente tem a marquinha aqui, ela fica maior, ela aumenta o volume dessa quantidade de gelo aqui. Então, o volume do gelo é maior que o volume da água líquida. Por quê? Colocando representações aqui para a gente entender no nível molecular, né? As moléculas em substâncias genéricas, no estado líquido, elas estão mais afastadas do que no estado sólido. Então, observa aqui que as moléculas elas estão bem próximas em relação ao líquido. Já na água, as moléculas do líquido, elas são o líquido é o estado mais compacto ali dos três que a gente viu, né? Sólido, líquido e gasoso, é a forma mais compacta da água. As moléculas elas têm esse arranjo aqui. No sólido, o arranjo que as moléculas ganham, elas são mais espaçadas, formam essas estruturas hexagonais aqui, por causa das ligações de hidrogênio que a gente vai ver lá na aula de interações intermoleculares. Então, no geral, os sólidos são a fase ali da matéria mais compacta, que as moléculas estão mais próximas para as substâncias. Mas a água tem um comportamento anômalo por causa dessas interações, que o volume do sólido é maior. Tudo bem? Conceito é importante, um detalhe importante que não pode ficar de fora nessa aula, que já é um pouquinho mais avançada do que a gente ficar só nos estados físicos. E exceções para classificação por forma e volume, tudo bem? Nós tivemos uma aula de coloides. Então, sangue, leite, tinta, gelatina, maionese são coloides, tudo bem? Às vezes, ninguém vai pedir para você fazer isso. Ah, classifica para mim a gelatina enquanto sólido ou líquido. A gelatina é sólida ou é líquida? A forma dela é definida? Se apertar a gelatina, ela vai deformar, tudo bem? Existem outros coloides que ficam difíceis de serem classificados. Então, uma espuma, a forma dela é definida? O volume é definido? Né? Se você apertar a espuma, ela vai se deformar. Então não é parecido com um granito que tem aquela forma definida. Uma pasta de dente é líquida ou é sólida? Então a gente tem dificuldades para usar esse conceito de forma e volume em coloides, tudo bem? Por quê? Porque o coloide ele tem aquelas partículas, né? Naquela escala de 1 a 1000 nanômetros, que você não precisa decorar, ela ganha propriedades aí diferentes que atrapalham essa classificação e não tem que ser um problema isso para você, tudo bem? Você tem que pensar sólidos, líquidos e gases quando você está com substâncias puras ali, misturas clássicas, misturas heterogêneas, né, que seria. Nos coloides isso não vai aparecer para você. E para a gente fechar a aula, vamos fazer aqui uma conclusãozinha com tudo que a gente viu, que dá tudo certo. Então, o que nós vimos, pessoal? Primeiro, os estados físicos, né? Sólido tem forma e volume definido, líquidos tem forma variável que se adequa ao recipiente e o volume definido. Em gases, a gente conseguiu comprimir na seringa, tudo bem? Tem volume e forma variável. Como que a gente mede volume? Líquidos a gente mediu diretamente na proveta, sólidos pelo método de Arquimedes e gases num método de Arquimedes parecido ali, muito entre aspas, com aquela proveta com líquido de ponta cabeça. Além disso, a gente viu, né, que nos estados físicos sólido, as moléculas elas são mais próximas, tudo bem? Então, as moléculas no estado físico são mais sólidos, geralmente para a maior parte das substâncias. Mas a água é uma exceção importante por causa desse comportamento anômalo. A forma mais compacta da água não é o gelo.
É água líquida. E os colóides, a gente tem essa dificuldade de classificar por forma e volume. Ninguém vai perguntar para você se uma gelatina é sólida ou líquida, tudo bem? É isso, obrigado. Fica aí para a próxima aula que você vai ver essas mudanças de fase e vai ser bem legal. Beleza? Valeu!